Hoje o Projetos em Foco está aqui na cidade de Rio Verde. Nós viemos visitar e conhecer o Polo de Inovação Embrapi, do IF Goiano, Campus Rio Verde. Meu nome é Gustavo Castaldi, eu sou professor do IF Goiano e atualmente diretor do Polo de Inovação e da Unidade Embrapi da instituição. A Unidade Embrapi do IF Goiano é chancelada na linha de tecnologias agroindustriais desde 2018. Então estamos aí há 8 anos atuando no desenvolvimento de projetos de P&D, né? Em parceria, demandados pelo setor privado, né? Nesse arranjo a gente trabalha a várias mãos, né? Em que existe uma demanda válida do setor privado, aderente às nossas competências. A Embrapi aporta recursos via essa chancela e o Instituto Federal Goiano provém, né, estrutura, capital intelectual, equipamentos, e nesse modelo de parceria a gente desenvolve esses projetos e entrega essas soluções para o mercado. A unidade Embrapi do IF Goiano então tem por objetivo principal entender demandas reais de mercado, aderentes à nossa competência, que é tecnologias agroindustriais, e desenvolvê-las em parceria, né? Então a gente divide esse risco com empresas. Ao passo que a empresa aloca, além da sua demanda, recursos, a gente consegue alavancar esses recursos com recursos que a gente gera na Embrapi, para alguns projetos, recursos também do Sebrae, e a gente disponibiliza toda a estrutura de pessoas, equipamentos da própria instituição, know-how da instituição em prol desses projetos. Tudo isso ao passo que a gente forma alunos para P&D dentro de projetos. Então, alunos extremamente atualizados em termos de PDI e com uma enorme chance de sucesso no mercado de trabalho. A unidade Embrapi do IF Goiano funciona como um escritório de projetos. Então, à medida que a gente entende uma demanda qualificada, a gente traduz isso num projeto de P&D e a gente faz o acompanhamento. O escritório físico da unidade Embrapi do IF Goiano fica localizado no campus Rio Verde da instituição, mas a gente atua captando e gerindo projetos para toda a instituição, né? Então, hoje a gente tem a execução desses projetos acontecendo nos campos, em 5 ou 6 campos da instituição. Dentre as linhas de atuação da unidade Embrapi, uma delas é essa parte de prospecção. Então, a gente faz uma prospecção ativa, né, de busca por demandas qualificadas, mas também atende diversas demandas que nos chegam, né, pela própria Embrapi Sede, por pesquisadores ou por empresas que nos demandam projetos. Uma vez que a gente interage com esses entes, entende essa demanda, se ela é qualificada, se ela é elegível, aí a gente passa para a etapa de olhar para dentro da nossa instituição e entender se nós temos estrutura, grupos, professores, professoras capazes de atender essa demanda. A gente faz essa ponte e a partir daí a gente começa esse processo de negociação, né, do entendimento de fato da proposta. Isso passa por um MBA muitas vezes, até a gente ter uma proposta de projeto a ser executado. Uma vez que os termos estão acertados, a gente então formaliza esse projeto e parte para a execução dele. E aí a gente tem a divisão dessa execução entre a gestão desse projeto, né, feita pelo escritório da unidade Embrapi, quando você pensa então em prazos, recursos, entregas, próprio relacionamento com a FUNAP, com as empresas, e a execução, que acontece dentro dos laboratórios da instituição, lideradas por servidores da instituição e contando com diversos alunos nessas equipes. O modelo de fomento Embrapi é um modelo muito maduro quando se pensa em PDI associado público-privado, né? Então, é um modelo que acompanha o ciclo de vida de um projeto. A gente sai de uma demanda qualificada até a transferência desse ativo, seja ele qual for, para o mercado. E isso por si só é um grande ganho para a instituição em termos de amadurecimento. Então, a unidade Embrapi, a chancela Embrapi, ela traz um grande amadurecimento para a instituição e todas as pessoas envolvidas nesses processos, né? Então, hoje, a gente tem algumas transferências de tecnologia já realizadas que derivaram de projetos Embrapi, recursos que a instituição já recebeu por royalties ou compensação financeira que derivaram desses projetos. Então, o benefício em termos de impacto no ambiente de inovação ele é muito grande. E existe um outro benefício muito importante, principalmente pela nossa unidade ser uma unidade vinculada ao Instituto Federal, que é a parte de formação de pessoas.
Então nós precisamos ter um mínimo de alunos em cada projeto, precisamos formar esses alunos em competências diversas, além daquelas técnicas. Então a gente trabalha muito questões relacionadas a lideranças, aspectos emocionais, soft skills. E isso claramente tem um efeito na qualidade da formação desses estudantes. Se você olhar em termos de taxa de evasão de estudantes que passaram em projetos Embrapi, ela não existe. Quando você coloca uma régua de como estão os alunos que passaram por projetos Embrapi e hoje já estão formados, a gente tem uma colocação no mercado próxima a 100%. Então, claramente o impacto social e na formação dos nossos alunos ele é muito grande. E quanto aos principais desafios que a gente enfrenta na unidade Embrapi, eles são inerentes à própria natureza do que a gente faz, são projetos de inovação. Então, o risco da inovação ele é posto a todo momento, né? Então, as incertezas que existem em todos os projetos, elas são um risco potencial que a gente mapeia, faz o acompanhamento e tenta mitigá-los, né? Então, a gente precisa de um acompanhamento muito próximo da execução desses projetos, prazos, o desembolso financeiro, a satisfação da empresa, a satisfação da própria equipe de trabalho e dos alunos envolvidos nesses projetos. E existem outros desafios muito grandes da gestão da unidade Embrapi que dizem respeito à própria prestação de contas, né? A gente é auditado em tudo que a gente faz, de todas as fontes de receita a gente precisa entregar uma prestação de conta, é auditado, então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. E também um desafio muito importante que é o timing de contratação, de execução de compras, porque projetos de inovação a gente entende que esse timing ele é um pouco diferente e ele impacta diretamente a qualidade, né, o sucesso desse projeto. E é principalmente nessa parte final de prestação de contas, compras, contratação, todo esse suporte à gestão financeira do projeto que entra a FUNAP, que é a fundação interveniente da nossa unidade Embrapi, né, desde o início da unidade Embrapi e nos ajuda nesses processos todos. E a FUNAP tem papel fundamental em tudo que a gente faz por aqui. Né? Isso porque para cada novo projeto que a gente capta, que a gente transforma isso num acordo de parceria para a P&D, a FUNAP é a fundação que nos auxilia fazendo e suportando toda a gestão financeira. Então a gente provavelmente interage com a FUNAP todos os dias, são vários projetos em execução e todos os dias tem alguma demanda diferente que a gente precisa mover para que esse projeto aconteça, né? Contratação de pessoal, contratação de serviço, aquisição, dúvidas diversas quanto à própria execução que a gente pode ou não fazer dentro da rubrica que a gente tem disponível para isso, e a FUNAP sempre de prontidão nos atende e vem crescendo junto. Acho que o crescimento da própria unidade passa pelo crescimento e amadurecimento da FUNAP como uma fundação de apoio. E quanto a gente pensa, né, na evolução, quanto evoluímos desde o nosso início, né, a unidade Embrapi do IF Goiano começou em 2018, de uma maneira muito empolgada, mas ainda tímida, com muita coisa a aprender. A gente tem um claro amadurecimento da unidade em termos de processos, em termos de captação, em termos de gestão, traduzido em números, né? Então, as primeiras transferências de tecnologia, por exemplo, do IF Goiano, derivaram de projetos Embrapi. Né? A gente é muito feliz também com a qualidade dos nossos alunos que são formados em projetos e, sobretudo, com a qualidade, com a nota que nos é dada por essas empresas parceiras. E o que a gente almeja para o futuro é que a gente continue crescendo, mas não crescendo apenas em número, mas mantendo e melhorando a qualidade do que a gente faz, para cada vez a gente entregar melhores profissionais no mercado, melhores soluções para o mercado e que a gente possa ser cada vez mais reconhecido como uma unidade aqui no interior de Goiás, que desenvolve inovação de impacto. E quando a gente pensa em público beneficiado, né, de tudo que a gente faz por aqui, a gente pode associar primeiramente as empresas que demandam e são assistidas e alavancadas com recursos e know-how daqui. No entanto, esse benefício não se restringe unicamente às empresas, né? Existe um benefício muito grande para a própria instituição, para todas as pessoas envolvidas no processo, para os alunos que são formados nesses projetos. Então, se a gente juntar essa instituição, empresas e todos os seus clientes atendidos por esses projetos que a gente desenvolve, a gente tem um entendimento claro de que a sociedade como um todo se beneficia de tudo que a gente faz por aqui.